Eu vou botar em mute aqui para você, para não Tá bom. atrapalhar a tua aula. Hoje, então, é dia 12 de outubro, e é feriado no Brasil. Estamos na nossa aula número 44 e vamos estudar 1 Pedro a partir do capítulo 3. Antes de começar, então, vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá esperança, nos enche de amor, nos enche de proteção, e quando nós passamos por dificuldades é que nós vemos que o Senhor havia preparado as situações antes mesmo que viessem os problemas. E nós te agradecemos muito, ó Pai. Agradecemos pela vida da Ana, da Raquel, da Tanise, por tudo que tem acontecido com elas e pelo cuidado em cada detalhe da vida delas, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco no nosso estudo, nos dando entendimento e crescimento no nosso espírito. Em nome de Jesus, do nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, vamos ali para a continuação de 1 Pedro, e nós tínhamos terminado o capítulo 2 falando dos deveres do cristão num novo comportamento, numa nova atitude, que era uma atitude de colaboração e temendo a Deus, como diz no versículo 17, honrando os governantes, né? Depois, no versículo 18, como escravos, sujeitando-se, honrando os senhores, não só para mostrar que estava trabalhando, mas como respeitando a Deus e não necessariamente ao patrão, ao dono deles, né? E está falando no versículo 21 que nós fomos chamados através do sofrimento de Cristo, tá? E Cristo sofreu no nosso lugar, então nós não precisaríamos fazer uma obra de penalidade contra a nossa vida para poder adquirir o favor de Deus, tá? E aí entra no capítulo 3, que está falando do relacionamento da mulher, do marido, e aí vamos entrar para entender aqui. Capítulo 3, versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Então, se ele não está obedecendo a Deus, não está obedecendo a palavra de Deus, ele vai ser ganho, conquistado pela mulher, pelo procedimento da mulher e não pela palavra dela, né, acusando ou tentando corrigir o comportamento dele. Ou seja, coloca o marido numa posição em que Deus vai lidar com o marido, né? Por isso que está falando para se sujeitar. Esse sujeitar das mulheres é um sujeitar em que eu confio mais no que Deus vai fazer com meu marido do que eu possa fazer como uma pessoa disciplinadora, julgadora, ou o que for, né? Para quem convive com alguém que está sempre te criticando, é insuportável, né? Então, aqui ele está dando uma chave de comportamento que não é natural nosso, né? Em que você vai confiar mais no que Deus vai fazer com o seu marido, ao invés de você tomar esse cargo de polícia, de juiz ou do que for para corrigir o comportamento dele, tá? Versículo 2. Observando, o marido observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, o procedimento da mulher conquista o marido que está andando desviado e Deus está protegendo esse casamento. Versículo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor.
Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Tá? Ok. Tem mais um outro ponto aqui bem interessante. Então, é bem fácil, bem claro para nós entendermos, né? Então, ao invés de se preocupar em ser super atraente ou extravagante na forma de vestir, que essa não seja a sua preocupação, mas que seja a preocupação de você ser uma pessoa internamente bela, com espírito dócil e tranquilo, tá? Esse espírito dócil e tranquilo é de grande valor para Deus. Por quê? Porque você vive esperando a justiça em Deus, esperando que Deus faça a transformação desse mau entendimento que pode estar acontecendo entre o marido e a mulher. Tá? E aí ele vem aqui e usa o exemplo de Sara, que obedecia a Abraão. Tá? Se vocês lembrarem, Abraão saiu lá da terra dos caldeus, que é na região do Iraque, e saiu de lá e foi até a região da Galileia, a região da Judéia, né? Então saiu, atravessou ali o deserto, foi até o outro lado. Então ele foi para a terra em que Deus mostrou para ele. Eles se acamparam em Hebrom, por isso que eles são chamados de hebreus. Então eles foram acampados em Hebrom. E nessa caminhada, em duas situações, eles encontraram um povo mais poderoso do que eles, e porque a esposa dele era muito bonita, eles queriam saber por que ela estava com eles, e ele mentiu. Falou, é minha irmã, porque ela era prima irmã dele. Ele falava que era irmã. Então, aquele povo comprava, aquele rei comprava a mulher dele, pagava um monte de camelo, um monte de coisa pela mulher dele, né? E forçava ela a ser adúltera, porque eles iam colocar ela contra o marido, certo? E Sara olhava para Abraão e falava, você está fazendo isso comigo, né? Mas se submeteu e Deus protegeu. Uma das vezes deu hemorroida em todos os homens, então eles viram que tinha uma coisa estranha e falaram o que está acontecendo, porque todos os homens ficaram doentes de uma hora para outra, e perguntaram para ele o que era. Falaram, não, é porque eu falei que ela é irmã, mas não, ela é minha esposa, né? Essa foi uma situação. E ele fez isso de novo. E por acaso o filho dele também fez a mesma coisa, né? Então, assim, falando que em vez de esposa era irmã e tal. Então, vocês veem que se eu fosse Sara e visse meu marido mentindo e me vendendo, ele ia ficar muito pau da vida. Eu falar assim, ó, ele está mentindo e tal. E ela tinha as próprias seguranças dela. Ela podia se proteger, ela tinha os eunucos dela, as pessoas tomavam conta dela, né? Ela era uma princesa, ela era uma pessoa de posses, ela não era uma pessoa assim comum, ela tinha as servas dela e tudo mais. Então Sara obedeceu, falou, vai ser vendida lá, ok, vou ser vendida, e, ó Deus, ó, o que teu servo está fazendo? Está me vendendo. E Deus protegeu ela. Então, um exemplo muito assim, forte, para nós lembrarmos que a nossa obediência nos cobre de proteção, porque Deus vai, como está falando aqui, é de grande valor para Deus. Porque nós estamos colocando a justiça de Deus acima do que está sendo feito injustamente com você. E lá na frente, né, no final do versículo 6, está falando, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. O medo nos faz mudar o nosso comportamento e a gente age de uma forma reativa e muitas vezes a gente faz coisas que não devia. Vamos dizer que se Sara tivesse com medo, mandasse os guardas dela matar todos os homens, ia começar uma guerra, né? E não era esse o intuito, Deus protegeu ela, dando hemorroida em todos os homens ao mesmo tempo, que é de muito interessante, né? As coisas que Deus faz, porque é até engraçado, né? E o que aconteceu? Protegeu ela não foi tocada por ele, tá? Ok, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres,
tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam impedidas as suas orações. Então, os homens que estão orando, pedindo a Deus e estão tratando mal as próprias esposas, né? Deus vai dar um time out para eles, botar de castigo até eles se comportarem, né? Quando o marido ofende a esposa pode falar perfeitamente: você não vai ter um problema comigo, você vai ter um problema com meu pai. Tá? Quem é o nosso pai? É Deus. Então, ele está tendo problema, ele está criando um problema para ele com Deus, ele vai se ver. Certo? Então, assim, você não precisa avisar. O seu bom comportamento, Deus vai te proteger e vai colocar vamos dizer, educação no comportamento dos maridos, em que eles vão entendendo que a oração deles não vai para frente se eles não honrarem a mulher. E a mulher já tem cargos, né, da natureza que são muito difíceis. É muito difícil ficar grávida, é muito difícil criar de bebê, é muito difícil cuidar de casa. Então, você cuidar de tudo isso e ainda ficar no papel do marido, de provedor e tudo mais, não é fácil, né? Por isso que está falando de ser frágil, não está dizendo que a mulher é fraca, de forma alguma, né? Assim, estavam falando que o vírus traz febre, né? Então, a maioria dos que vão para o hospital são homens. As mulheres riem, falam assim, claro, teve febre, homem vai para o hospital porque tem febre. Mulher vai trabalhar porque tem febre. Né? Para nós não é um problema tão sério, né? Ter febre. Não vai trabalhar e tal. É que a gente não quer passar vírus para ninguém, mas não é o que vai nos impedir de continuar, né? A gente continua. Mas é interessante isso que está falando, que tem uma disciplina de Deus aqui, né? Não é uma penalidade, uma punição. Né? Você não está em harmonia com a sua esposa, então você não tem acesso espiritual, acesso ao meu lugar, vamos dizer assim, né, o lugar de Deus, como você tem quando você está em harmonia com a sua esposa. Isso faz todo sentido, né? Versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, que era o que a gente está conversando, né, Raquel? É inspiração de Deus, a gente não consegue naturalmente ser assim. A gente vai ser assim tendo compaixão, tendo amor fraternal, tendo misericórdia, tendo humildade, quando Deus está dentro de nós, nos dando essa motivação, essa inspiração em que você tem um valor do mundo, em que está lá no realm, né? no reino de Deus, é muito mais importante do que o que está acontecendo aqui no reino humano. Tá? De que forma? Não retribuam, versículo 9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Tá? Aqui não está falando de salvação. Aqui está falando de você ter uma vida abundante, ter uma vida que progride, uma vida que é saudável, uma vida alegre. É tão interessante que aqui está falando, né? Quem quiser amar a vida e ter dias felizes, guarde a sua língua do mal. Eu estava lendo um estudo de neurociência em que as pessoas que ficam falando coisas ruins, né, em relação a elas, em relação aos outros e tal, essas pessoas adoecem 70% mais do que as outras pessoas, pelo fato de falar coisas negativas. Olha que interessante.
tá? Então, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, tá? Versículo 13. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Então, estamos falando de termos uma atitude de fazer o bem, né? Então, não tem lei contra fazer o bem. Mas vamos dizer que tenha injustiça porque você está fazendo o bem. Então, é disso que ele está falando. Não temam. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo. Ou seja, separa para um lugar precioso, um lugar especial, né? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, por isso que eu comecei a nossa conversa com isso, né? Qual é a razão da sua esperança? Tá? Então, quando você tem a Cristo numa estima, num lugar muito especial dentro de você, e a sua esperança está no bem, está em você fazer o bem, em você está esperando em que as pessoas também sejam tocadas com amor, para que essas pessoas também façam bem, nós já temos pelo menos 2, 3, 4. Começa a aumentar o grupo das pessoas e que estão acima de serem injustiçadas, estão preocupadas em fazer o bem. Né? Faz todo sentido. Então, e qual é a razão da esperança que temos em vocês? A nossa razão da esperança é que nós cremos o Senhor da nossa vida. Quem está acima de tudo é o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Por isso que é uma esperança que não é uma esperança vazia. Nós não estamos com a esperança na possibilidade. Não, ele provou, Cristo provou que ele é o Filho de Deus, porque não tem como uma pessoa se autorressuscitar. Né? Você até vê a pessoa ali fazendo um CPR e dando choque e fazendo o coração da pessoa voltar. Mas a própria pessoa morta se fazer voltar, não tem como, não tem como. E foi isso que Cristo fez. A ressurreição, ele vencendo a morte, ele venceu espiritualmente todo o bloqueio que foi criado contra a nossa vida. Por isso que nós estamos num mundo cheio de maldade, mas nós não fazemos parte dessa maldade, não fazemos parte do que reina nesse mundo. Nós fazemos parte do reino do amor de Deus, do reino em que Cristo é o rei. O reino dele ainda não está imperando sobre a terra, por quê? O que eu entendo é isso, é que se nós fôssemos robôs, nós fôssemos autômatos, né? Nós seríamos obrigados a amar a Deus, obrigados a fazer as coisas conforme as leis de Deus, certo? Mas Deus quer dar oportunidade a todos de você amar e seguir as leis de Deus por amar a Ele, não porque você é obrigado. Então, nós estamos ainda nesse período em que são milhares de anos, em que vem cada vez mais pessoas conhecendo a Deus e tirando de dentro delas toda essa vontade de ter o bem, para colocar dentro dos padrões de Deus essa vontade. Eu falo assim, a vontade não é minha, a vontade é de Deus colocar, que Deus colocou em mim essa vontade. Né? Então, quando você vê que é diferente da regra das outras pessoas, você fala, poxa vida, agora eu estou entendendo que Deus está dando oportunidade para que eu encontre a Cristo, para que outra pessoa que tem vontade também, que o mundo seja bom, também essa outra pessoa encontre a Cristo. E a outra pessoa no outro país também encontre a Cristo. Você entendeu? Então, Deus está dando oportunidade para você encontrar por amar a Deus, por amar o bem, por amar a fazer o bem ao próximo, tá? Esse é
quando pedem a razão da sua esperança, então agora você já começa a reconhecer de uma forma bem clara o que Deus fez por nós, né? Que é todo esse sistema de sacrifício em que nós não temos mais, quando nós morremos, nós estamos dormindo, aguardando a volta de Cristo, mas nós não estamos mais sujeitos a ficarmos mortos eternamente. Então, é maravilhosa a graça de Deus de nos beneficiar com isso, diante de nós encontrarmos esse amor. Nós queremos fazer o bem, queremos encontrar o bem, encontramos em Cristo o reino de fazer o bem, vamos dizer assim, né? Então, versículo 16. Contudo, façam isso com mansidão, respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estamos em Cristo, né? Fiquem envergonhados de suas calúnias. E aí nós temos um monte de exemplo para dar, né? É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Vivificado pelo Espírito, tá? Presta atenção. No qual, no Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus, está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Tá? Então, na nossa obediência de sermos batizados, de declararmos no mundo espiritual que Jesus é o nosso Senhor, tá? Nós estamos saindo da prisão, como esses espíritos que estavam em prisão, né? Nós saímos dessa prisão de pecado e vamos para a nossa liberdade em Cristo, tá? Que ele fala que não com remoção da sujeira, né? Mas por meio da ressurreição de Jesus. Então, nós fazemos um ato simbólico no batismo e nós nos apropriamos do poder da ressurreição de Cristo em nós. É maravilhoso isso. É muito, muito incrível, tá? Vocês veem que é uma representação, né? Aqui no versículo 21, que agora também salva vocês. Então, é uma representação, mas a nossa declaração, o que nós estamos declarando é poderosíssimo no mundo espiritual, porque nós estamos declarando que estamos saindo do poder da morte e aceitando o poder da ressurreição em Cristo. Capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras, idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele, né, a Deus, que está pronto para julgar vivos e mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Jesus. Então, aquelas pessoas que morreram antes de Jesus vir
e que buscaram a justiça, buscaram fazer as coisas corretamente, buscaram a compaixão. Aquelas pessoas tiveram, durante o período em que Cristo morreu, né? E ele foi até o Hades, a gente já até estudou sobre isso. Ele foi até esse lugar onde as pessoas que morreram estavam lá, né? Pregou a eles, falou: eu sou o verdadeiro Filho de Deus. Aqueles que aceitaram, que eram justos, saíram daquele lugar para ir para um lugar de repouso, um lugar em que agora eles estão dormindo, aguardando a segunda vinda de Cristo. E aqueles que rejeitaram, que não aceitaram, então, para eles, eles foram julgados para continuar na morte. Tá? É um pouco profundo, porque para nós não estamos dentro dessa era, né, dessa dispensação, né? Nós estamos debaixo da graça. E aquela época era uma época, antes de Jesus vir, era uma época da lei, né? De cumprimento de lei. E hoje nós recebemos, pela fé em Cristo, nós recebemos a justificação pela graça. Versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam glória, poder para todo sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Lembra que eu falei que eles estavam debaixo do reino de Nero, do Império de Nero, que tinha muito abuso e que estava passando por tudo aquilo. Então, assim, muitos cristãos dessa época estão passando por dificuldades, perdendo familiares. Então, era uma provação muito grande para eles, né? Então ele está falando, não surpreender com isso, tá? Porque eles estão passando por prova. Versículo 13. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se o justo é difícil ser salvo, como será o ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e praticar o bem. Tá? O que ele está falando aí? Aqui, não só do sofrimento, né, por você estar seguindo a Cristo, mas ele está falando também que você sendo insultado por causa do nome de Cristo, nós temos galardões, nós temos um reconhecimento diante de Deus, que é um reconhecimento que nós ainda não entendemos, né? Mas que nós vamos ser reconhecidos de uma forma diferente. E nós vemos isso daqui quando nós lemos em Apocalipse, no capítulo 9, se não me engano, em que os mártires que estão, ou seja, as pessoas que foram mortas por causa do nome de Cristo, são dadas roupas especiais, são dados
assim, um lugar especial por ter sido mortos durante tempos de tribulação, tá? Deixa eu achar aqui direitinho onde é que tá, para falar para você. 12 milhões... não estou achando aqui. Mas é o tempo em que são revelados os mártires e Deus está dando a promessa para as pessoas que sofreram perseguição por causa do nome de Cristo. Tá? Mas eu acho que onde é que está. Bom, então, está falando que é difícil no final do versículo 17, que o julgamento começa pela casa de Deus. Tá? Nós sabemos que está vindo um julgamento, que antes da segunda vinda de Cristo tem as tribulações, que é o que nós chamamos também de julgamento, tá? Não é o grande julgamento final, mas já é um julgamento, é uma fase de dificuldade. Então, essa fase de dificuldade começa na casa de Deus. Pessoalmente, eu acho surpreendente esse tempo do Covid, esse tempo do vírus, porque todas as religiões, todas, sem exceção, foram fechadas por causa do vírus. Todas. Então, caminhos errados, tortuosos, enganosos, pela metade, o que fosse, tentando se conectar com Deus, todos entraram nesse julgamento, que é um julgamento que começou pela casa de Deus, para peneirar, tirar o que é impuro e ficar somente o que é puro. Nós ainda não vimos o resultado disso, vamos ver, né? Em algum tempo a gente já vai ver. Tá? Então, ele está falando que se o julgamento começa primeiro conosco, quanto mais as pessoas que nem ao menos buscam a Deus. Tá? Por isso que ele está falando, versículo 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, volta a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança está aqui, em confiar a nossa vida ao nosso fiel Criador e praticar o bem. Simples, tá? Vamos terminar, porque a gente só tem mais esse pedacinho, capítulo 5. Portanto, apelo aos presbíteros, quer dizer, as pessoas mais velhas, que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem, ou seja, cuidem, né? Pastoreiem o rebanho de Deus que está a seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, Cristo, né, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, aqui está falando da premiação das pessoas que pastoreiam as outras, das pessoas que cuidam das outras, os pastores, os bispos, as pessoas que estão pastoreando, ensinando a palavra de Deus. E presta atenção, quando nós vemos alguma coisa errada sendo ensinada, ou alguém usando de autoridade religiosa para ganância, para receber lucro, esse tipo de coisa, olha aqui, tá? Serão julgados. A essas pessoas que estão usando o nome de Deus para benefício próprio, serão julgados por Deus. E aqueles que estão cuidando sem interesse próprio, mas estão cuidando das pessoas para receberem a palavra, aprenderem a palavra de Deus, receberão essa imperecível coroa da glória. A gente não entende o que é, né? Mas coroa está implícito em autoridade, né? Alguma coisa que Deus vai dar em relação a isso que a gente não entende, mas com certeza são coisas boas, porque Deus é bom. Versículo 5. Da mesma forma, jovens. Então, vamos dizer, o que ele estava falando aqui anteriormente
eram para as pessoas líderes religiosas, né? E agora para os jovens. Sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. De novo ele fala isso, né? Estejam alertas e vigiem. É a segunda vez que ele fala, ou terceira, tá? Nós temos que estar prestando atenção no nosso comportamento e no tempo em que nós estamos vivendo. E ele vai explicar o porquê. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, tá? Então tem duas coisas aqui. Então existe um inimigo das nossas almas que fica procurando uma oportunidade para nos atacar, certo? E o que está falando? Se atacar, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá firmes alicerces, e a ele seja o poder para todo sempre. Amém. Então, vocês lembram que eu comentei que tinha os gladiadores e que não só os gladiadores, nos entretenimentos, né, do Império Romano, eles levavam os cristãos e as pessoas que eles quisessem, né? Eles levavam para o centro, mas principalmente eram os cristãos, levavam para o centro desses lugares e soltavam as feras, né? Então vinham os leões, os outros animais rodeando aquelas pessoas, né? E tem vários desenhos, vários, eu não sei se tem mosaico, mas eu sei que tem pinturas, né? Dos cristãos louvando a Deus e as feras arrodeando eles, pronto para atacar. Então é isso que ele está falando. Essa era a realidade deles. A perseguição era muito, muito forte sobre eles, né? Então está falando, resistam firmes, permanecendo na fé, não só a esses leões, a essas feras que eram animais mesmo dos entretenimentos, tipo do Coliseu, que fosse o lugar onde eles estavam, mas dessas pessoas que tentam atacar a nós porque nós estamos fazendo bem, né? Você entra numa companhia, todo mundo rouba dinheiro da companhia. Quando você faz o seu trabalho certo e você não rouba, os números ficam díspares, né? Aí eles você começa a ser perseguido porque o seu número é diferente do número de todo mundo que está roubando. Então vai chamar atenção. Então você é perseguido porque você está fazendo bem, né? Então dá para ser bem claro nisso. Ele fala: resistam, permaneça firme na fé. Mesmo que seja o próprio chefe, eu já até tive esse caso, que o meu próprio chefe é que roubava, né? Mas quando eu trabalhava, ele não conseguia roubar, porque eu não roubava. Então, ele vivia me perseguindo, eu não entendia por quê, porque eu não roubava. Bom, ele está preso hoje, né? Mas eu estou livre. Glória a Deus por isso, tá? Então, resista, permaneça firme na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, tá? Por quê? Porque o que rege o mundo é de maldade, né? É um tentando, né, tirar vantagem do outro. E quando você não faz isso, né, aí você começa a destoar. Porém, quando você tem um que não faz, o outro que não faz, outro que não faz, outro que não faz, começa a ter muito mais força o bem, né? Lembra que o amor cobre multitudes, né? Multidões de pecados, como a gente leu aqui atrás. Então, o bem vai fazer uma diferença tão grande na vida de todo mundo que o bem vai vencer, né? Glória a Deus por isso. Finalzinho, com a ajuda de Silvano, que deve ser o apelido de Paulo, né? Ou de Silas, aliás,
né? Então, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia, Roma, lembra que eu expliquei, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho, saúdem uns aos outros com beijo de amor, de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Amém. Tá? Então, uma grande carta de encorajamento para a gente continuar fazendo o bem, evitar entrar na regra ou no costume que vai contra a vontade de Deus, sermos fiéis ao que Deus colocou em nossas mãos para nós cuidarmos um dos outros, né? E aguardarmos de Deus o alívio, a saída, aguardarmos de Deus através da nossa obediência, não o reconhecimento humano, mas o reconhecimento de Deus. Eu lembro que exatamente esse chefe que roubava e roubava feio e tudo mais, isso era no Brasil, quando eu mudei para cá, acho que quase uns 10 anos que eu já estava morando aqui, eu encontrei uma das pessoas que trabalhavam comigo naquela época. Eu falei, você sabe o que aconteceu com fulano, tal, tal, tal? Então, teve uma investigação do FBI, o FBI mandou para o Brasil a Polícia Federal e pegaram, era uma rede que fazia esse roubo, né? E tal, coisa. Eu falei, pois é. Então, eles começaram seguindo o dinheiro. Estava aqui em Weston, tinha não sei quantas casas, não sei quantos carros, e eles começaram seguindo o caminho, como que aquele dinheiro tinha chegado àquelas pessoas, né? E chegaram na empresa lá do Brasil. Então, assim, 10 anos depois, você fica sabendo que as pessoas foram punidas, que as pessoas tiveram que devolver humilhação, sei lá, mas o que aconteceu? E a gente continua a vida tranquila, em paz, né? Glória a Deus. Então, tá bom. Então, a gente terminou, semana que vem, a gente faz a segunda carta de Pedro, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijinhos, tá?